Oi, gente. Acabei de fazer a penúltima gravação do módulo 7, um caso de histeria, 3 ensaios sobre a sexualidade, outros trabalhos, de 1901 a 1905. E nesse penúltimo capítulo, o tratamento psíquico ou anímico, Freud nos traz uma palavra que muitas vezes é muito distorcida, né? Alguns fazem, parafraseando Freud, quando dizendo há um quê de magia nas palavras, e na verdade quando você começa a ter contato com o texto do autor, você não vê isso. Freud, ele exalta a palavra, né? Mostrando que o nosso tratamento é pela via da palavra, mas ele recorre aí aos antigos. Para quem não sabe, Freud era um grande estudioso da história antiga, e um povo que ele foi muito capturado em suas pesquisas foi os gregos. E um outro grupo dentro dos gregos que Freud também mergulha e estuda com muita profundidade é os sofistas. Para quem não sabe, os sofistas, eles curavam as pessoas, né? Eles se denominavam médicos da palavra, e eles eram praticamente tipo que um curandeiro da psique humana. Então Freud abre esse capítulo, esse texto, falando da psique e da alma humana e mostrando, né, que o nosso tratamento pela via da palavra não é de agora, é antigo. Há um livro, para quem quiser mergulhar nesse assunto, chamado Os Terapeutas do Deserto. Não, Curandeiros do Deserto. Um livro muito gostoso, uma fácil leitura. Eu recomendo para você que queira entender um pouco mais do ofício desse lugar que ocupamos, que é tratar o outro pela via da palavra. Mas tem uma coisa muito interessante que Freud deixa aqui. O analista, ele, diferente do hipnólogo, ele, ou hipnólogo, ou sacerdote, ele apresenta a sua palavra. Na psicanálise inverso, o analista trabalha com a palavra do paciente. Há um texto em Freud muito, muito maravilhoso, em que ele diz que o paciente vem para análise sem fé, sem acreditar em mais nada. Ele não acredita nem na própria análise. Mas o Freud diz que o analista entra na análise com fé. Não com fé na análise. Ele entra com fé na análise em cima do discurso do paciente. Isso aqui é interessante. Quando Lacan fala que o desejo do analista é que a análise aconteça, esbarra diretamente nesse texto do Freud, né? Em que o analista entra na análise com fé. Mas com fé em quê? Na palavra do paciente. Então, dentro desse nosso percurso aqui, a nossa ferramenta de trabalho, que o Freud deixa claro aqui nesse texto, é a palavra. Não é outro método. Então, quando eu vejo pessoas dizer que é analista e que trabalha com isso, trabalha com aquilo, eu começo a entender que ele não leu, não compreendeu ou não teve uma demanda psíquica, propriamente dito, como diz Melanie Klein, para compreender o que Sigmund Freud quis passar acerca da tratamento da psique ou tratamento anímico. Lembrando que o nosso trabalho é em cima do discurso do nosso paciente. Então, é o paciente que se cura pela via da sua própria palavra.